Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, com o texto de João 15, 26, até o capítulo 16, versículo 4. Disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, ele já em caminho da consumação do seu projeto de vida aqui na terra, ele vai formando os seus discípulos e ele faz algumas promessas, na realidade 3 promessas. A primeira é que ele ressuscitaria. Mesmo depois que o matassem, ele venceria a morte. E de fato, ele ressuscita no 3º dia depois da sua morte, no domingo glorioso. É por essa razão, inclusive, que nós, os cristãos, guardamos o domingo e não mais o sábado do Antigo Testamento. A segunda promessa que ele faz é de enviar outro Paráclito, o Espírito Santo. E é no que ele fala hoje aqui. Mas a terceira promessa, que ele vai voltar. Essa nós não sabemos quando é, porque mesmo aos seus discípulos, quando procuraram saber, ele disse que não tinha autorização do Pai para revelar. Então, ele vai voltar, é a terceira promessa. Nós não sabemos quando. Mas hoje ele fala dessa segunda promessa. Quando vier o defensor, que eu mandarei da parte do Pai, o Espírito Santo. E olha que coisa interessante. É um defensor, é um paráclito, é um advogado, aquele que vai nos defender. E ele vai nos defender nos capacitando na luta diária, porque é ele, o Espírito Santo, que Jesus promete e que cumpriu-se em Pentecostes. Por isso que a cada ano a gente celebra Pentecostes, celebra essa promessa de Jesus, para que renove em nós essa promessa e que nós a acolhamos, porque a ação defensora do Espírito Santo depende da nossa acolhida, depende da nossa abertura para que ele haja em nós. O Espírito Santo, a promessa que Jesus fez em nome do Pai, é ele que nos capacita, é ele que nos dá dons necessários, dom da sabedoria, dom do discernimento, dom da aceitação, dom do perdão, dom da reconciliação, dom do fortalecimento das nossas forças, dom de que nos abramos e com sabedoria possamos viver a palavra de Deus. É o Espírito Santo, por isso que Jesus chama de o defensor. E é ele, é graças ao Espírito Santo que nos dá sabedoria e nós podemos compreender toda a palavra de Jesus, todo o seu Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é cheio de tanto significado e que é o primeiro passo, é a compreensão do Evangelho, mas só com a força do Espírito Santo nós conseguiremos viver. Porque é uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, uma mudança muito grande que o Evangelho nos propõe. Por isso mesmo, Jesus envia o Espírito Santo, o defensor, para que seja ele a nos revelar a verdade, seja ele a nos fortalecer, seja ele a nos encorajar,
a nos dar ânimo diante de todas as dificuldades, e nós as teremos. Jesus Cristo nunca prometeu que aqueles que aderissem ao seu evangelho deixariam de ter problemas aqui. Não, ele não fez essa promessa, mas ele prometeu fortalecer, ele prometeu dar forças para lutar contra tudo que viesse contrário à vontade dele. Ele prometeu e cumpre essa fortaleza, essa sabedoria, esse discernimento, essa coragem de lutar contra tudo o que for contrário ao seu evangelho. Por isso mesmo que ele chama o Espírito Santo de defensor. É ele que nos defende das ciladas, é ele que nos defende de todo o mal, é ele que nos defende diante dos abismos que a tentação do pecado arma contra nós. E é interessante que Jesus continua dizendo hoje que muitos, eles pensam que estão fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Foi o caso de Saulo. Saulo, que era aquele perseguidor, aquele fariseu que perseguia os cristãos e que concordava com a morte dos cristãos, que aprisionava os cristãos, ele imaginava que estava fazendo a vontade de Deus. Até ter um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco, e quando, a mandado de Jesus, Ananias clama o Espírito Santo, esse Espírito, desse defensor que Jesus disse que mandaria em nome do Pai. E quando Saulo abre-se a graça do Espírito Santo, a cegueira que tinha tomado conta dos seus olhos cai e ele se transforma. E ele deixa de ser aquele perseguidor e passa a ser discípulo, apóstolo de Jesus. É a mesma coisa que o Senhor pede hoje, deseja hoje para você e para mim. O Senhor quer nos dar esse Espírito da verdade, quer nos dar esse Espírito que nos dá sabedoria, discernimento, que nos fortalece, que nos renova e que nos faz ter nova caminhada, nos faz ter nova mentalidade para seguirmos Jesus Cristo, para imitarmos o seu Evangelho, vivermos o seu Evangelho e imitarmos os seus passos. É o Senhor que deseja nos dar isso, mas Ele diz claramente, é aquele que se abrir para a graça, Ele concede. Por isso mesmo que agora vale a pena, é necessário que você e eu façamos esse compromisso de nos abrirmos à graça de Deus. E Ele vem nos fortalecendo diante de toda e qualquer dificuldade que nós possamos estar passando. Seja dificuldade emocional, espiritual, seja dificuldade física, de enfermidade, financeira. Ele não prometeu resolver os problemas, mas Ele prometeu nos fortalecer para, com a bênção dEle, nós lutarmos contra tudo isso e mais ainda. Essa nossa luta nunca será em glória, porque nós estamos lutando e construindo um caminho para a nossa salvação eterna, para o paraíso. Essa sim foi a promessa de Jesus. Palavra de vida eterna para você, para mim, hoje. E que compromisso nós fazemos com o Senhor agora? Sim, vamos fazer esse compromisso. Vamos fazer esse compromisso de acolher a sua palavra, de acolher esse Espírito defensor, esse Espírito da verdade, esse Espírito que nos concede dons, sabedoria, discernimento e que está conosco com a promessa que Jesus fez. Vamos abrir-nos então a essa graça, façamos esse compromisso de estarmos abertos ao Espírito da verdade, ao Espírito Santo, promessa de Jesus, em nome do Pai. Depois disso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.